num vilarejo silencioso e encravado entre as montanhas do sul da Itália, onde o tempo parecia correr mais devagar e a fé era parte do ar que se respirava, vivia um homem simples chamado Vittorio. Aos 47 anos, ele era marceneiro, conhecido por sua habilidade em transformar madeira bruta em verdadeiras obras de arte sacra. Apesar de sua serenidade aparente, por dentro carregava um coração em pedaços desde a morte de sua esposa, 3 anos antes. Desde então, lutava para encontrar sentido em continuar. Foi numa noite fria de outubro que tudo começou a mudar. Vittorio dormia profundamente, esgotado após um dia exaustivo de trabalho, quando sonhou com sua esposa pela primeira vez desde que ela partira. No sonho, ela não dizia uma palavra. Apenas o observava com ternura, cercada por uma luz suave e um aroma de flores que não existiam mais no vilarejo. Ao acordar, seu coração batia acelerado e a imagem dela ficou vívida por horas, como se ela ainda estivesse ali, ao seu lado. Nos dias seguintes, o sonho se repetiu. A mesma luz, o mesmo silêncio, a mesma presença amorosa. Algo dentro de Vittorio dizia que aquilo não era apenas um sonho. Ele sentia que sua esposa estava tentando lhe dizer algo. Mas o quê? E por que agora? Inquieto, Vittorio procurou o pároco da cidade, um homem bom, mas que mal conhecia as profundezas do que ele estava vivendo. Foi então que alguém lhe falou de um homem distante, um frade conhecido por seu dom espiritual, por ouvir as almas e entender os sinais do além, o Padre Pio. Movido por uma fé que renascia, Vittorio tomou a decisão de viajar até San Giovanni, Rotondo. Não era uma jornada fácil, mas algo dentro dele o impulsionava com uma força que há muito não sentia. Partiu com poucas roupas, algum dinheiro guardado e um coração carregado de perguntas. Ao chegar, o convento franciscano onde Padre Pio vivia era cercado por uma multidão, pessoas de todos os cantos em busca de cura, consolo ou simplesmente uma palavra que aliviasse o peso da alma. Vittorio aguardou por horas até ser autorizado a se confessar com o frade. Quando finalmente se ajoelhou diante dele, não disse palavra alguma. O olhar penetrante de Padre Pio parecia já saber tudo. "Você tem sonhado com alguém que partiu?", disse o frade olhando diretamente em seus olhos. Vittorio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Sim", respondeu com a voz embargada. "E você acha que são apenas sonhos, mas não são." Aquelas palavras ecoaram com um peso diferente. Vittorio sentiu-se pequeno diante daquele homem, como se ele visse algo que nem ele mesmo sabia explicar. "O que isso significa, padre?", perguntou quase em sussurro. Padre Pio respirou fundo, fechou os olhos por um instante e respondeu: "Às vezes, os que nos amaram nesta vida pedem a Deus permissão para nos visitar. Não para nos assustar, mas para guiar. Há algo que ainda não foi encerrado, algo que você precisa entender." Nesse momento, Vittorio não conteve as lágrimas. Ele não entendia tudo, mas sabia que havia algo mais. Algo que precisava ser revelado. É aí que sua jornada espiritual começa a tomar rumos que ele jamais imaginou. Após a confissão, Vittorio foi orientado por um dos frades a permanecer no convento por alguns dias, como faziam muitos que vinham de longe. À noite, durante a oração das vésperas, sentiu algo diferente no ambiente. Não era apenas o canto gregoriano dos monges, nem o aroma do incenso que pairava no ar, mas uma sensação de presença, como se algo invisível estivesse ao seu lado. Naquela mesma noite, dormiu num dos quartos reservados aos peregrinos, e ali pela terceira vez o sonho retornou. Mas desta vez sua esposa falou, não com palavras audíveis, mas com uma voz que parecia surgir de dentro dele mesmo. "Você precisa perdoar", ela dizia. "Você sabe de quem?" Vittorio acordou, suando frio. A lembrança daquele rosto surgiu nítida. Seu irmão, Angelo. Eles não se falavam há quase 20 anos por causa de uma disputa por herança. A dor, o orgulho, a mágoa, tudo retornou com força. Agora, porém, o motivo parecia pequeno diante da intensidade daquela mensagem. No dia seguinte, Vittorio foi até a capela onde Padre Pio celebrava a missa. Ficou no fundo,
sem coragem de se aproximar novamente. Mas durante a homilia, o frade ergueu os olhos e disse como se falasse diretamente a ele: guardar mágoa é como beber veneno esperando que o outro morra. O perdão é o início da verdadeira cura. Vitório sentiu um impacto como um golpe no peito. Não havia dúvida, aquela era a resposta. Mas como perdoar alguém que lhe causara tanta dor? A resposta viria nos próximos dias. Enquanto ajudava os frades a carregar mantimentos, como forma de agradecer a hospitalidade, foi se aproximando mais da rotina do convento. E ali, em meio à simplicidade do trabalho, começou a entender que o sofrimento fazia parte da lapidação da alma. Padre Pio, mesmo com os estigmas e as dores físicas constantes, nunca deixava de servir com humildade e fé. Em um momento de conversa com um jovem frade, Vitório ouviu algo que mudou sua percepção. Quando você sonha com alguém que já partiu, muitas vezes é a sua própria alma que está gritando por reconciliação. Eles vêm para nos lembrar do que deixamos para trás. Essas palavras ecoaram fundo. Era hora de deixar o orgulho de lado. Na manhã seguinte, Vitório escreveu uma carta para o irmão, pedindo perdão e dizendo que desejava vê-lo. Não sabia se receberia resposta, mas naquele instante, sentiu um alívio no coração, como se uma porta interna tivesse se aberto. E naquela noite, ao deitar, sonhou novamente com sua esposa. Mas desta vez, ela sorria. E atrás dela, uma luz imensa se abria, como se estivesse partindo definitivamente para um lugar melhor. Vitório acordou chorando, mas sentia paz. Se você está sentindo algo com essa história, talvez ela esteja falando com você. Já aconteceu de sonhar com alguém que partiu? Conte nos comentários, com o coração aberto. E se essa história te tocou de alguma forma, que tal deixar uma palavra de fé ou esperança nos comentários? Vamos fazer deste vídeo uma corrente de apoio e acolhimento. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no canal agora. Aqui, cada história é feita com o coração, e sua presença fortalece essa comunidade. Não precisa ativar o sino se não quiser, só queremos você com a gente. 2 semanas se passaram desde que Vitório enviou a carta. Ele já havia voltado para sua cidade, e embora seu coração estivesse mais leve, ainda havia incertezas. Todas as noites rezava pedindo não apenas uma resposta, mas forças para aceitar qualquer que fosse o desfecho. Certo dia, ao fechar sua marcenaria, avistou um homem encostado no portão da casa de sua mãe que agora estava vazia. Era Ângelo, envelhecido, cabelos ralos e um olhar carregado de algo entre vergonha e saudade. Não trocaram muitas palavras, apenas se abraçaram. Um abraço longo, silencioso, doído. E foi o suficiente. Naquele instante, Vitório compreendeu a mensagem que sua esposa tentava transmitir. O perdão não era um presente para o outro, mas para si mesmo. Ele precisava encerrar aquele ciclo para permitir que sua alma encontrasse paz, e também a dela. A partir daquele dia, algo novo floresceu. Ele voltou a frequentar a igreja, retomou amizades antigas e sentiu como se a fé que adormecia estivesse voltando a brotar. E então, numa manhã de domingo, enquanto observava as crianças brincando na praça da cidade, teve uma inspiração súbita. Entrou em casa, pegou alguns pedaços de madeira e começou a entalhar a imagem de São Francisco segurando uma pomba branca. Trabalhou nela por dias, com um fervor quase sagrado, como se cada golpe do cinzel fosse uma oração. Ao finalizar, levou a escultura até o convento onde Padre Pio vivia. Entregou-a como presente em agradecimento. O frade não falou nada por longos minutos. Apenas passou a mão sobre a madeira, fechou os olhos e disse: "Você finalmente entendeu? O amor continua, sempre." Nesse mesmo dia, Vitório testemunhou algo que jamais esqueceria. Durante a missa, ao final da consagração, Padre Pio ergueu as mãos com esforço. As chagas estavam visíveis, mas ele mantinha um semblante de paz absoluta. Naquele instante, Vitório compreendeu. A dor não era o fim, mas parte do caminho para algo maior. Na volta para casa, ao entrar em seu quarto, encontrou uma carta sobre sua cama.
era de um senhor da cidade vizinha, que soubera de sua habilidade, como artesão, e pedia uma escultura da Virgem Maria. A carta dizia: "Sinto que você coloca mais do que madeira nas suas obras. Tem algo nelas que toca a alma." Vitório sorriu. Já não fazia por dinheiro nem por fama. Fazia por amor. E essa era a maior homenagem que podia oferecer à mulher que tanto amara e ao Deus que agora guiava seus passos. Naquela noite, sonhou novamente, mas não com sua esposa. Sonhou com Padre Pio. Ele caminhava por um jardim florido. Sorria em silêncio e, ao se virar, apenas disse. Nos meses que se seguiram, Vitório passou a receber visitas frequentes. Pessoas que nem conhecia vinham de outras cidades. Às vezes, apenas para ver as imagens que ele esculpia. Havia algo nelas que transcendia o material. Pareciam carregar um tipo de paz difícil de explicar. Algumas dessas pessoas diziam sentir um calor nas mãos ao tocar suas peças. Outras choravam apenas ao observá-las. Certo dia, uma senhora muito idosa chamada Rosalba chegou à sua porta com um pequeno terço de pérolas desgastadas. Ela contou que havia sonhado com o marido falecido, que lhe dissera para procurar um homem que fazia santos com o coração. Disse também que, no sonho, o tal homem tinha um brilho nas mãos. Vitório sorriu, surpreso e emocionado. Ela pediu que ele esculpisse um anjo segurando uma lamparina. "É para que ele me encontre quando for minha hora", disse ela. Vitório trabalhou com o máximo de cuidado. Quando entregou a escultura, Rosalba apenas fechou os olhos e murmurou: "Obrigada por ser a ponte." Aquela expressão ficou martelando em sua mente por dias. A ponte. Foi aí que ele entendeu que sua missão não era apenas artística, mas espiritual. A madeira era só o canal. Sua verdadeira função era ligar corações, mundos, tempos diferentes. Durante uma visita a San Giovanni Rotondo meses depois, reencontrou o jovem frade com quem conversara da outra vez. Contou-lhe tudo o que estava vivendo. O frade, com um brilho nos olhos, respondeu: "Muitos pensam que milagres são grandes feitos, mas às vezes o milagre é apenas uma alma voltando a acreditar." Vitório passou a anotar os relatos das pessoas que vinham até ele. Começou a ver padrões. Quase todas relatavam sonhos com entes queridos. E mais surpreendente ainda, muitos desses sonhos vinham acompanhados de mensagens semelhantes. "Não tenha medo, estou bem, você precisa continuar." Aos poucos ele compreendeu que aquilo não era coincidência, era um chamado coletivo. As pessoas estavam sendo tocadas por algo que ia além da lógica. Na noite do aniversário de sua esposa, ele decidiu fazer uma última escultura em homenagem a ela. Era uma mulher com um véu esvoaçante, de mãos estendidas, olhando para o céu. No rosto, uma expressão serena de libertação. Ao terminar, não conseguiu conter as lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia completado algo. A figura parecia viva, como se quisesse dizer: "Agora você pode seguir." E naquela noite, pela primeira vez, ele dormiu sem sonhar. Os dias passaram, e com o tempo, Vitório deixou de contar as esculturas que já havia criado. Cada uma trazia uma história, um nome, uma lembrança. Mas mais do que isso, cada peça parecia conter fragmentos de fé, não só de quem encomendava, mas também dele. Era como se um pedaço da alma de Vitório fosse colocado ali, entre os traços da madeira e o silêncio das figuras. Numa manhã cinzenta de inverno, uma mulher de fala suave e olhar cansado o procurou. Ela se chamava Teresa, professora aposentada. Relatou ter sonhado com o filho falecido, um jovem músico que havia partido num acidente trágico. No sonho, o rapaz apenas sorria, tocando uma melodia suave ao violino. Teresa queria uma imagem que representasse isso. Vitório ficou dias refletindo antes de iniciar a obra. Quando finalmente começou, teve a impressão de ouvir uma nota musical ecoando suavemente no ateliê, mesmo com o lugar em absoluto silêncio. Cada curva que entalhava parecia dançar com a melodia. Ao entregar a escultura, Teresa não disse uma palavra. Apenas abraçou Vitório e chorou. Naquela lágrima silenciosa,
Ele sentiu algo grandioso. A alma dela tinha sido tocada, e era isso o que realmente importava. Naquela noite após o jantar, Vitório caminhava pela praça quando viu um grupo de jovens sentados ao redor de um velho banco. Eles o cumprimentaram com respeito e curiosidade. Um deles, chamado Luca, lhe perguntou: "O senhor acredita mesmo que quem já morreu pode nos visitar em sonho?" Vitório respondeu sem hesitar: "Acredito que quando há amor verdadeiro, nem mesmo a morte separa. E às vezes, a saudade deles encontra um jeito de nos alcançar." Jovem ficou em silêncio pensativo. Depois revelou que sonhava sempre com a avó, que o criara desde pequeno. E em todos os sonhos ela estava em silêncio costurando. "Será que tem algum significado?" perguntou. Vitório apenas sorriu e disse: "Talvez ela esteja te lembrando que mesmo do outro lado, continua cuidando de você ponto por ponto." Essas pequenas conversas se tornaram comuns. Pessoas que jamais haviam falado sobre espiritualidade vinham até ele, buscando consolo, respostas ou simplesmente um ouvido atento. E ele escutava a todos, não com superioridade, mas com humildade. E sempre que podia, escrevia para o convento. Nunca recebeu uma resposta direta de Padre Pio, mas nas entrelinhas das cartas dos frades havia mensagens que lhe confirmavam. O que estava fazendo tinha valor, mesmo sem grandes holofotes. Foi num desses dias que Vitório teve um sonho diferente. Estava caminhando por um campo dourado iluminado por uma luz que não era deste mundo. À sua frente, Padre Pio o esperava. Estava sereno, de braços abertos. "O mundo precisa de mais pontes, menos muros", disse ele antes de desaparecer na luz. Vitório acordou em paz. Aquilo não era um sonho qualquer. Era uma confirmação. E ele sabia disso. O tempo parecia escorrer pelas mãos de Vitório com leveza. A marcenaria já não era mais um lugar de ofício, mas um santuário. Cada pedacinho de madeira, cada raspagem, cada entalhe carregava agora um sentido espiritual. Ele passou a chamar seu trabalho de esculturas de presença, pois dizia que, ao terminar uma peça, sentia como se alguém invisível permanecesse ali, como se a madeira guardasse a alma de uma história, de uma saudade ou de uma oração ainda não dita. Certo dia, ao visitar uma pequena feira da cidade, encontrou um antigo amigo de infância, Luigi, que não via há quase 40 anos. Ele agora era padeiro e tinha vivido em outra região por muito tempo. Após um café e algumas risadas nostálgicas, Luigi fez um comentário inesperado. "Ouvi dizer que você agora faz imagens que conversam com os mortos." Vitório sorriu com humildade e respondeu: "Não converso com os mortos. Eu apenas escuto os vivos que ainda amam." Luigi ficou em silêncio por um instante. Depois tirou do bolso um bilhete dobrado. Era a letra da filha dele, falecida há 3 anos. No papel lia-se: "Papai, um dia a gente se reencontra. Te amo." "Você pode esculpir algo para mim?" perguntou Luigi com a voz embargada. "Posso sim, mas o que você quer ver?" "Quero vê-la sorrindo. Quero lembrar da vida, não da ausência." E foi exatamente o que Vitório fez. Entalhou uma jovem segurando um caderno de poesias, o rosto iluminado por um sorriso tímido, como se acabasse de terminar um verso. Quando entregou a peça a Luigi, o amigo não conseguia largá-la. A partir daquele momento, algo curioso começou a acontecer. As pessoas não vinham mais apenas por esculturas. Elas queriam conversar, contar seus sonhos, suas culpas, seus medos. Vitório se tornara uma espécie de conselheiro informal, mas nunca quis ser chamado de sábio ou mestre. Dizia apenas: "Eu só escuto com o coração." E mesmo com tantos relatos emocionantes, uma nova fase começou a se desenhar. Ele passou a perceber que muitos dos sonhos relatados envolviam encontros com figuras que não eram necessariamente parentes ou amigos. Algumas pessoas diziam ter sonhado com frades, santos, ou até com um homem desconhecido de olhos profundos, que apenas dizia frases como "não perca a esperança" ou "reze com sinceridade."
Esses relatos cruzados entre si começaram a formar uma espécie de padrão, e havia um detalhe que chamava a atenção. Todos os que viam essa figura mencionavam a mesma coisa. Ele tinha um lenço sobre os estigmas nas mãos. Vitório já sabia. Era ele. Era Padre Pio. Numa noite de lua mansa, após terminar uma escultura, de Cristo com o olhar voltado para o alto, Vitório sentou-se em sua cadeira de balanço, olhou para o céu e murmurou: "Se essa missão ainda não acabou, então me mostre o próximo passo." Na madrugada, sonhou com um corredor de portas. Ele andava lentamente até uma delas. Quando abriu, viu crianças sorrindo, correndo entre livros, imagens de anjos e velas acesas. Uma nova ideia nascia ali. Na manhã seguinte ao sonho das portas, Vitório acordou com uma sensação de urgência. Não era ansiedade. Era como se algo o chamasse, como um sino invisível tocando dentro de si. Não demorou a entender o que tinha, que fazer. No centro da cidade havia uma antiga escola abandonada, fechada há décadas, que já havia servido como biblioteca, armazém e até posto médico em tempos difíceis. Passando diante dela, Vitório parou e a observou com atenção. Era ali, o lugar do sonho. A porta aberta. Com o pouco que tinha guardado, iniciou o que chamou de Oficina da Esperança. Limpou o espaço, reformou o telhado com a ajuda de alguns moradores e começou a ensinar crianças e jovens a trabalhar com madeira. Mas não se tratava apenas de técnica. Era um ensino com alma. Ele dizia: cada corte precisa de intenção. Cada escultura é um diálogo entre você e aquilo que te habita por dentro. Logo, o local virou ponto de encontro. Jovens que antes vagavam sem rumo passaram a frequentar as aulas. Alguns vinham apenas para ouvir suas histórias, outros para contar as próprias. Muitos levavam consigo fotos de parentes falecidos, pedindo que ele os ajudasse a interpretar os sonhos que os envolviam. Em um desses encontros, uma jovem chamada Clara compartilhou algo que marcou profundamente Vitório. Ela contou que sonhava, sempre com o avô sentado num banco de pedra, num campo florido. Ele dizia apenas: "Perdoe sua mãe." Clara então revelou que não falava com a mãe há 6 anos, desde a morte do avô. Vitório não aconselhou diretamente. Apenas esculpiu um banco de pedra, com flores esculpidas ao redor, e um pequeno pássaro pousado ao lado. Ao entregar, disse: "Às vezes é no silêncio da madeira que a resposta fala mais alto." 2 semanas depois, Clara voltou com os olhos brilhando. Havia se reconciliado com a mãe. O sonho não voltara mais. Mas agora, ela dormia em paz. No altar de sua oficina, entre ferramentas e velas, Vitório mantinha uma imagem de Padre Pio, a única, que nunca esculpiu. Ele a havia ganhado de um frade anos atrás, e nunca tocou nela. Dizia que aquela imagem não precisava de suas mãos, pois já falava por si só. Num fim de tarde sereno, Vitório escrevia uma carta para o convento, contando tudo sobre a oficina, os jovens, os sonhos, as curas silenciosas. Ao final da carta, escreveu: "Padre Pio, se o Senhor ainda caminha por entre os sonhos, continue nos visitando. Ainda somos crianças em busca de paz." Essa seria sua última carta. Algumas semanas depois, já cansado, Vitório sentia que o ciclo se fechava. Em seus últimos dias, pediu para ser levado até a oficina. Lá, sentado entre seus alunos e amigos, disse: "Não fui eu quem moldou essas esculturas. Foi o amor que me moldou através delas." Naquela noite partiu serenamente, mas não foi o fim. Hoje, a Oficina da Esperança continua ativa, conduzida por jovens que aprenderam mais que carpintaria. Aprenderam a escutar com o coração. No alto da entrada, uma placa de madeira traz esculpida uma frase: "Nem mesmo a morte apaga o amor verdadeiro." E quem visitar o altar ao fundo da sala verá uma escultura diferente de todas as outras. Um homem simples, de olhos fechados, sorrindo em paz, segurando nas mãos uma pomba. O nome esculpido na base é apenas Vitório. Muito obrigado por acompanhar essa história até o fim. Se ela tocou seu coração, inscreva-se no canal. Aqui,
Cada vídeo é feito para abraçar sua alma, e eu adoraria que você deixasse nos comentários a sua história com a espiritualidade, sonhos ou saudades. Já teve um sonho com alguém que partiu? Já sentiu uma presença que não sabia explicar? Compartilhe, porque essa comunidade é feita de corações que se encontram. E se esse vídeo fez sentido para você, conte também o que aprendeu com ele. Isso ajuda a gente a crescer, mas mais do que isso, ajuda a manter essa ponte entre fé, memória e esperança sempre viva.